Falta um minuto. Vamos que vamos. Então, leiam com atenção esse aviso legal. Minha tela está aparecendo, câmerazinha aqui em cima do lado do Invista e Proteja Seu Capital. Tá perfeito? Vamos lá, vamos começar. Bom, 14/5/2019, 8 horas da noite. Vamos lá? Então aqui, galera, a gente tem um aviso legal e divulgação de riscos, tá? Para que vocês leiam com calma depois quando vocês baixarem esse vídeo. Aqui diz exatamente que tudo que, de forma bem resumida, o que eu vou ensinar, o que eu vou explicar, tem meramente efeitos educacionais, não trata-se de recomendação nenhuma de compra e nem recomendação nenhuma de venda, tá bom? Qualquer dúvida com relação a esse aviso legal, entre em contato com o nosso suporte, suporte@juniorgreeley.com.br. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar. Então, antes da gente começar, eu queria compartilhar com vocês qual é a agenda, tá? O que a gente vai aprender nesse treinamento? Então, a gente vai ter aí, são 3 meses de trabalho. Então, o pré-curso aqui vocês já receberam, vocês têm ele. Então, hoje a gente vai começar pela parte básica, parte introdutória, a gente vai parar aqui, tá? Depois a gente vai ver aí toda a parte técnica, teoria de Dow, estudo dos candlesticks, o que é um candlestick. A gente vai ver bem do básico mesmo, os melhores suportes e resistência, o contexto disso. A gente vai aprender como operar tendência, como operar reversão de tendência. Vai operar consolidação. O que a gente faz numa consolidação? É possível operar uma consolidação? Eu vou mostrar para vocês que mas não é recomendável, tá bom? Mas às vezes dá operação, e eu faço. Eu quero ganhar dinheiro, estou aqui para ganhar dinheiro. Vamos falar sobre tape reading ou fluxo de ordens, tá? Vou ensinar para vocês técnicas de tape reading, fluxo de ordens, como é que eu uso isso junto com a análise técnica. Aí a gente vai ter um dia que a gente vai falar só de dólar, tá? A gente vai ter um outro dia que a gente vai falar só de índice. Quando eu falo dólar índice, é dólar, mini dólar ou índice, mini índice, tá? Tanto faz. É o ativo. Vamos falar também de mercado à vista, mercado de ações, principalmente, tá? Um pouco sobre análise fundamentalista, estratégias para ações, day trade, enfim. Vou ensinar vocês a fazer uma estratégia que chama-se long short, que vocês podem fazer pelo celular, tá bom? Como é que a gente faz essa estratégia? Como é que vocês recebem no Telegram o aviso de compra e venda de ativos? Vocês vão entender, uma estratégia muito legal, principalmente para investidores, tá bom? E aí, a gente vai encerrar construindo o próprio trade system de vocês, o sistema de trade de vocês. Então, eu vou ensinar como é que funciona esses indicadores aqui, principalmente, para vocês fazerem programação de robô, estarem mais confortáveis com operações. Tem gente que não se sente confortável operando gráfico limpo, né? Como eu gosto de operar só olhando o volume. Então, eu vou ensinar para vocês como realmente esses indicadores funcionam, tá? De novo, a maioria, não vou dizer todos, a maioria das pessoas que falam sobre esses indicadores aqui no YouTube falam besteira, não falam como esses indicadores funcionam, tá? Eu vou ensinar para vocês como é que os grandes players olham, porque eles usam também indicadores em alguns momentos do mercado, principalmente. Tá legal? Vamos falar sobre manejo de risco no day trade, armadilhas de mercado, e aí a gente vai fazer aí, pensar num planejamento de aumento de lotes, ganhando confiança, enfim. Aí já é uma parte mais de fechamento do treinamento. Tá legal? Então, basicamente, esse é o programa do treinamento que a gente vai dar para vocês, da parte técnica, ou seja, vocês vão sair daqui aptos a operar dólar, índice, ações. Em ações, vocês vão poder operar tanto day trade quanto swing trade, quanto buy and holder. Buy and holder é a estratégia que o Warren Buffett usa, tá bom? Eu vou falar sobre isso. E essa estratégia de long short que não precisa saber gráfico, tá bom? Para fazer estratégia de long short, basta ter um Excel. Eu vou ensinar vocês operações estatísticas, tá? Mas vamos deixar para falar disso quando chegar a hora.
tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Então, galera, aqui começa a nossa jornada, tá bom? A gente vai ter aí 2 encontros semanais, um comigo, um com a Cissa, por 3 meses, e depois vocês vão me acompanhar aí 30 dias numa conta real, operando o meu capital, operando minha conta real, tá bom? Vocês vão entender como eu penso, por que eu entro, por que eu não entro, tá bom? Som no fundo, cara. Som do quê? Não tem ninguém aqui no fundo, não. Tem um som no fundo, galera? Vocês estão ouvindo som no fundo? Vamos lá. Então aqui a gente tem um aviso legal que vocês já devem ter lido, vocês vão estar recebendo depois essas informações, tá? Vamos ao que interessa. Então vamos jogar essa figurazinha para cá. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre uma introdução bem básica para quem não conhece nada de mercado financeiro, quem nunca viu isso na vida. E a gente vai chegar até o pós-market análise, ou seja, até um panorama de fechamento de mercado, vamos dizer assim. Tá? Eu não vou entrar em teoria de DAO hoje, em parte técnica hoje, a gente vai começar a partir da próxima aula, olhar essa parte técnica de mercado, tá bom? Então vamos lá, galera. O que é bolsa de valor, tá? Bolsa de valor é um ambiente onde são negociados ativos financeiros. É como se fosse uma loja, e essa loja tem disponível para se comprar e vender produtos financeiros. Por que eu não gosto de operar Forex, para os operadores de Forex? Porque Forex não é operado em uma bolsa de negócios, não é operada num ambiente de negociação. O Forex ele é operado, é um mercado descentralizado, ou seja, para vocês terem ideia, vocês podem operar Forex domingo à noite, tá? Por isso que eu não gosto e não opero mais Forex. Quando você tem as negociações consolidadas num lugar, você consegue facilmente rastrear sua ordem. Você consegue saber para quem você vendeu, de quem você comprou. Então você consegue ter uma auditabilidade muito melhor do que no Forex, por exemplo, ou do que no mercado descentralizado. Então o que acontece? Quando eu estou negociando o meu dinheiro e dá algum erro, eu quero saber quem é a outra parte, tá? Então, por isso, simplesmente por isso, eu prefiro operar bolsas, mercados fechados do que mercado aberto ou mercado descentralizado. Bolsa de Chicago tem contratos futuros de moedas, por exemplo. Então, para quem gosta de operar Forex, opera bolsa futuro, mercado futuro de Chicago, tá bom? Você está dentro de um lugar, você opera, suas ordens estão dentro de um ambiente, então, assim, é facilmente auditável, tá? É traqueável, não é uma palavra que, enfim. Mas por essa simples razão. Os 2 principais riscos envolvidos em bolsa de valores. Peraí. Os principais riscos envolvidos em bolsa de valores, galera, estão ligados à liquidez do mercado, ou seja, se tem produto para você comprar, para você vender, e se o ativo que você comprou, ele desvaloriza. O que é isso? Quando você entra lá, quando eu falo de índice, por exemplo, se eu quiser comprar 1000 contratos cheios de índice, o mercado ele vai tomando contrato até dar a minha quantidade de contrato. Então eu vou mover o mercado. Se eu quiser vender, eu vou mover o mercado. Por quê? Porque em cada nível de preço, não vou ter 1000 contratos de índice, entendeu? Então eu tenho um limitante de liquidez. Taxa de juros, eu já tenho 1000 contratos por nível de preço, então tem uma alta liquidez. Então liquidez nada mais é do que a quantidade disponível no mercado para se comprar ou se vender. Então, quando a gente fala que alguns falam que o mini índice tem mais liquidez do que o índice cheio, é porque tem mais pessoas operando mini índice, então o mini índice tem mais contratos. Porém, ao mesmo tempo, ele é mais poluído. Por quê? Porque tem muita gente que está brincando com um mini contrato e não sabe o que está fazendo. Então, o mercado é mais sujo. Aí entra os robozinhos, que a gente vai falar também hoje, da UBS papando todo mundo. Mas ele tem mais liquidez. Por quê? Porque ele tem mais contratos disponíveis, tá? Só pra mim, fico saindo aula sozinho. Não entendi nada, cara. Tá normal para vocês, galera? Vai me dando feedback aí. Só para mim, que fica saindo da aula sozinho, eu não entendi nada disso aí. E o outro risco é da desvalorização.
Você comprou uma ação, por exemplo, a R$ 10. A ação desvalorizou para 5, você perdeu 50%. Então, esses são os dois principais riscos de bolsas de valores que a gente consegue monitorar. A gente tem que saber que eles existem e, para isso, a gente tem que monitorar. Como? Mercados de baixa liquidez, a gente não opera. Ou seja, você opera dentro da liquidez de mercado. Então, por exemplo, eu, Júnior, opero com 10, 20 contratos cheios no máximo. Tem liquidez para mais? Tem, mas eu ainda não tenho mindset para operar com mais. Dá para chegar até 100? Dá. Tem liquidez para isso, até mais. Só que eu não tenho mindset para poder segurar esse tipo de pressão. Mini índice, tem maior ainda, né? Então, assim, a gente opera mercados líquidos, tá? Quando a gente fala que o contrato de dólar virou, no dia que o contrato de dólar vira, tem a rolagem do dólar, um dia antes, o contrato novo já está funcionando, só que ele tem baixa liquidez, tem poucas pessoas negociando ele. E o risco, a gente gerencia, ou seja, a gente opera dentro da nossa margem de risco, sempre, tá? Então, vamos que vamos. Bom, entre as principais bolsas do mundo, né, a gente tem aí, antes de falar disso, existe uma briga mundial entre mercados financeiros, entre os londrinos e os americanos, vamos dizer assim, tá? Então, Londres acha que eles são o centro de negociação financeira do mundo e Estados Unidos acha que eles são o centro de negociação, o centro financeiro do mundo. A grande verdade são os números, tá? Quando a gente olha aqui, ó, só a NYSE e a Nasdaq juntas têm aqui uma porrada de trilhões de dólares em capitalização de mercado. Comparado com o Brasil, ó, quase nada, tá vendo? Então aqui a gente tem as 20 principais bolsas mundiais em termos de capitalização de mercado, ou seja, em termos de grana, de dinheiro, tá? E a gente percebe aí que a B3 ela tá lá embaixo, então ela tem um potencial de crescimento enorme. Por que isso? Porque principalmente poucas pessoas comparadas com os americanos, dos brasileiros, operam no mercado. Hoje a gente tem em torno de 1 milhão de CPFs cadastrados e a gente tem 200 milhões de habitantes, ou seja, não dá nem 1% de pessoas operando. Nos Estados Unidos existem 60 milhões de pessoas cadastradas e operando em bolsa, tá? Então, acima da Bovespa, ó, acima da B3, a gente tem quase que o mundo inteiro operando em termos de capitalização de mercado mais fortes que a gente. Existem ações na NYSE e na Nasdaq também que valem mais do que a nossa bolsa inteira. Tá? Apple, por exemplo, Microsoft, enfim. Tá bom? Então aqui a gente tem as principais bolsas mundiais. A NYSE, que é onde a gente, basicamente aqui o S&P 500, Nasdaq, Londres, Tóquio, China, Hong Kong, Euronext, que é uma junção dessas bolsas aqui. Bolsa de Toronto, no Canadá, e assim vai, tá bom? Bolsa da Alemanha, Índia é mais forte que o Brasil, ó. As duas bolsas da Índia são mais fortes que o Brasil. Então, por aqui a gente vê aonde a gente se encontra em relação às bolsas mundiais, tá? Bom, as duas maiores bolsas de valores do mundo são americanas. Então, os caras mandam no mundo, não adianta querer pensar diferente. Né? A informação que eu passei para vocês, que existe uma briga entre Londres e Estados Unidos, eu recebi principalmente de um londrino, que foi quem, na verdade, me startou no mercado financeiro. Né? Só que contra fatos, não argumentos. A gente tem aí mais de 21 trilhões de dólares negociados em valores de mercado se a gente juntar essas bolsas. Então, isso aqui dá quase que, sabe, dá quase que a soma do mundo inteiro junto. Então, não tem como discutir esse número, tá? Então, a principal bolsa, o principal mercado financeiro do mundo é os Estados Unidos. A principal moeda do mundo é o dólar, indiscutivelmente. Tá? A gente vai falar disso quando a gente fala de panorama de mercado, de correlações de mercado, para vocês já começarem a entender o panorama de mercado, mas contra fatos, não argumentos. Tá bom? Vamos lá.
Macroeconomia e os seus efeitos, tá? Então, assim, todo dia a gente faz o panorama de mercado e o que a gente olha? A gente olha basicamente índices macroeconômicos. Então, o que são esses índices macroeconômicos para nós? O SP500, Nasdaq, Dow Jones, o índice dólar, taxa de juros, petróleo, minério de ferro, resultado do Fed, PIB brasileiro, PIB americano, estoque de petróleo, índice de desemprego, taxa de juros americana. Isso são lead indicators, ou seja, são indicadores de direção de mercado. Então, qual é o efeito da macroeconomia no mercado financeiro? Cara, é todo. É todo. Por exemplo, os Estados Unidos divulga uma taxa de juros favorável, o SP500 pode decolar e leva o mundo inteiro junto com ele para cima, né? Se os Estados Unidos divulga um PIB abaixo do esperado, ou seja, derruba o índice americano e derruba o mundo inteiro com ele. Se o índice de desemprego americano cai, ou seja, abaixo das expectativas, isso é favorável para o mercado. Então, percebem que o mercado ele é entrelaçado, tá? Todos os índices, todas as questões de macroeconomia, os índices macroeconômicos, eles conversam entre si e refletem direto no mercado financeiro, tá? Reflete direto no bolso dos investidores. Então, como é que reflete no bolso do investidor? O investidor entende aquilo como positivo ou como negativo. Se ele entende como positivo, ele acredita e põe dinheiro. Se ele entende como negativo, ele tira o dinheiro fora e investe aonde ele acredita ser mais rentável para ele, tá? Então, basicamente, a principal ligação da macroeconomia é essa, ela incide direto no mercado financeiro, tá bom? Vamos falar um pouquinho de corretoras de valores mobiliários, né? O que é a corretora de valor mobiliário? Ele é o intermediador financeiro, é como se fosse um banco de investimentos, né? Eu costumo dizer para quem me pergunta que banco não foi feito para investir dinheiro, banco foi feito para gerenciar o dinheiro que você ganha na corretora de valores, seja através de renda fixa, renda variável. A corretora de valores, ela te dá custos mais acessíveis, custos mais atrativos, produtos mais atrativos do que um banco para investir. Então, quer investir dinheiro? Pegue o seu dinheiro do banco, abra uma conta na corretora, tá? E aí você tira da corretora e joga para o banco para você pagar a conta, para você gerenciar o seu dinheiro, enfim. Mas corretora é mais atrativa do que banco para investir dinheiro, sempre, tá bom? Quais os tipos de corretoras que a gente tem? Isso é importante. Preste atenção nisso aqui agora. Vou falar sobre cada lead indicator quando a gente falar das correlações de mercado, tá? Então a gente tem, galera, basicamente esses dois tipos de corretoras aqui hoje no mercado, tá? A gente tem as corretoras DMA1 e DMA2. O que é uma corretora DMA1? A corretora DMA1 é toda vez que eu aperto o botão aqui de compra ou de venda, a minha ordem ela vai para a corretora e da corretora ela vai para a bolsa, tá? Toda vez que eu aperto o meu botãozinho aqui e ela vai, e a corretora é DMA2, a minha ordem ela vai para um provedor de serviços dentro da bolsa, depois para a bolsa direto. Ou seja, corretoras DMA1, aqui existe uma briga, principalmente por parte de corretoras que são DMA1, que falam que nem sempre as corretoras DMA2 são mais rápidas do que as corretoras DMA1, tá? Para quem isso é importante? Principalmente para quem opera só fluxo de ordens, só tape reading, tá? Por quê? Porque o cara precisa ter a latência muito baixa, ou seja, o tempo de resposta da ordem dele, a partir do momento que ele aperta o botão, tem que ser o menor possível. Então, normalmente, tape readers, vamos dizer assim, procuram sempre corretoras DMA2. Eu, particularmente, prefiro corretoras DMA2. Por quê? Porque a minha ordem não passa por dentro da corretora, ou seja, a probabilidade da minha ordem chegar na frente dentro da bolsa é maior do que numa corretora DMA1. É essa a briga que existe. Os caras falam que nem sempre é assim, tá? Não tem diferença, cara. Se você deixa a sua ordem a mercado,
Na hora que bater, o que pode acontecer é você ter um delay da execução. Você colocou a sua ordem no mercado, o mercado chegou nela, ele vai informar para a bolsa. Então, ele vai mandar para a corretora vai para a bolsa. Entendeu? O que a gente está falando aqui? De tempo de resposta, de latência. Teoricamente, D62 tem uma latência menor do que D61, tá? Além disso, a gente tem o D63 e o D64. Tá? O que é o D63? D63 é uma conexão direta, onde a conexão é muito cara, então por isso que as corretoras não usam ela, mas é quando você aperta o botão e seu botão vai direto, sua ordem vai direto para dentro da bolsa sem passar por nenhum provedor de serviço, um provedor que no caso aqui a gente está falando da Cedro Technologies, tá? Que é a única autorizada como provedor de D62 para todos os mercados. E o D64 é um colocation, né? O que é isso aqui? Isso aqui é onde principalmente os caras que operam robôs de alta frequência usam o BS. O BS opera um robô de alta frequência de um fundo chamado PINCO, que é um dos maiores fundos mundiais. Então eles têm lá dentro da Bovespa um espacinho, uma caixinha, onde os algoritmos, os robôs estão lá dentro. Então a ordem é 100% online, não tem nenhum segundo de delay, tá? Então, assim, o que a gente tem disponível para a gente? D61, D62. Sugestão, priorizem D62, por via das dúvidas, tá bom? Então, isso que eu falei. No D61, a sua ordem ela passa por dentro da corretora e depois ela vai para a bolsa. No D62, o provedor de serviço ele está dentro da bolsa. Então, ela vai direto para lá, tá? E o D63, ele vai direto para a bolsa. Né? O D64 já está aqui atrás. Então, é um espaço físico dentro da bolsa da Bovespa, da B3 no caso, né? Que a gente está falando. B3, quando eu falo B3, galera, é a junção da BMF com a Bovespa, tá? Bolsa de Mercados Futuros e o mercado à vista. Houve uma junção das duas e hoje a gente tem a B3. Como é que a gente seleciona uma corretora? Que é importante falar para vocês. Todo mundo me pergunta isso. Se não me engano, o Trade Trader é D64. É mais ou menos, cara. Depende da corretora. Eles alegam isso sim, tá? Mas há controvérsias. Vamos lá. Como é que a gente seleciona uma corretora? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é qual é o objetivo que vocês querem. Vocês querem uma corretora para operar o mercado financeiro? Vocês querem uma corretora para comprar e vender ações a longo prazo? Vocês querem uma corretora para comprar tesouro do Tesouro Direto, Tesouro Selic? Qual é o objetivo dessa corretora? Por quê? Por exemplo, você vai definir se uma corretora DMA1 te atende ou não. Se você vai ter um tape reader, você tem que ter uma corretora no mínimo DMA2, entendeu? Aí você vai procurar a lista de corretoras que são homologadas pela B3. Então, quais as corretoras tem disponíveis hoje? A, B, C, D, E, F, G, H e assim por diante. Beleza, então eu tenho a minha lista de corretoras que me atendem diante do meu objetivo. O que eu vou fazer? Eu vou entrar num site, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Annotate test. Ó. A gente vai entrar aqui num site que é o www.bancodata.com.br, tá? Esse é um dos sites que vocês podem pesquisar sobre a situação econômica da corretora, que nem eu informo no vídeo, né, para quem fez aí o treinamento básico. Então vocês vão ver se a corretora deve muito, se a corretora tem um patrimônio líquido razoável, se a corretora tem patrimônio líquido negativo, se a corretora vem em crescentes lucros ou se ela está em crescentes prejuízos. Vocês vão ver a situação econômica da corretora. Vocês vão ver o índice Basileia, vocês vão ver o índice de mobilização e vão estar confortáveis que aquela empresa com a qual vocês vão fazer um acordo, vão trabalhar, está numa situação financeira boa, tá? Fuja, oh Jesus, fuja da corretora do seu banco. Por quê? Porque é mais cara.
Você vai pagar mais dinheiro por quê? Se tem corretora disponível, boa e mais barata. Por que você vai pagar uma corretagem de 10, você pode pagar uma corretagem de 2? Não tem sentido, né, galera? Use o banco para gerenciar o dinheiro que vocês ganham no mercado ou o dinheiro que vocês ganham da corretora. Sempre, tá? Compare os custos de operação, ou seja, quanto custa eu pegar um Profit, o Trade, uma plataforma, tem plataforma gratuita? Qual é o custo de corretagem? Qual é a margem que eu preciso para operar? Então, compare os custos de operação, tá? Verifique sempre os serviços que a corretora oferece. Tipo, quais as plataformas essa corretora oferece para eu trabalhar? Pô, essa corretora não me oferece o Trade, não me oferece o Profit, oferece uma plataforma dela. Para mim não serve, porque eu não gosto. Pô, essa corretora só oferece plataforma via web, também não serve. Ela fornece cálculo de imposto de renda. Então, assim, quais as ferramentas que a corretora te dá para que vocês possam trabalhar? Porque as ferramentas é o que vai fazer vocês ganharem dinheiro no mercado, tá? Galera, manda pergunta no Q&A aqui, porque aqui tem que ficar rolando para cima aqui, fica tenso o negócio, a gente perde tempo. Vamos ver. Júnior, você não gosta de falar de coisa? Não, porque eu não ganho nada de corretora, tá? E corretora é um negócio muito pessoal. O que eu posso falar para vocês é que eu tenho conta em quase todas as corretoras que existem aí. Tá certo? Agora, qual eu uso, vocês vão ver que é um segredo de Estado. Eu comecei operando Forex, tá? E o que me segurou no mercado é que ninguém sabia por qual corretora eu operava. E não sabiam que eu operava por 2 ou 3 corretoras ao mesmo tempo. No Forex você consegue entrar, você consegue ter uma espécie de um robozinho e entrar ao mesmo tempo com 3, 4 contas, quantas você quiser no mercado. Então ninguém sabe, ninguém sabia e eu nunca falei. Isso, galera, é um dos segredos que vocês vão ter que manter para sempre, sabe? Tem corretoras boas no mercado, XP é boa, Modal é boa, é, entra no Reclame Aqui, olha no Reclame Aqui o que tem de reclamações de corretoras e vocês vão fazer um filtro, né? O que mais? Mirai é boa, EasyVest é boa, BTG é bom, só que assim, eu não sou patrocinado por nenhuma corretora paga minhas contas, então eu não vou fazer propaganda de nenhuma corretora para ninguém, tá bom? Mas utilizei algo muito parecido com isso aqui para filtrar as corretoras que eu uso. Vamos lá? Principalmente o item 7, galera. Oh, Jesus, esse negócio aqui. Então, assim, principalmente o item 7 aqui, teste o atendimento ao cliente. Por que isso? Porque a corretora que eu uso, o meu celular fica aqui. Travou a minha plataforma, eu ligo lá e falo, me tira fora da operação. Qual é a rapidez que a corretora que vocês escolheram atende a ligação de vocês ou responde um chat? Entendeu? Isso é crucial. Sabe, isso evita vocês quebrarem uma conta, isso evita vocês quebrarem a perderem o dinheiro de vocês, né? Ou às vezes o operador fala assim, cara, você está ganhando X, eu falo, então pega o meu stop e põe no break-even e deixa a operação, deixa o pau torar. Então assim, é importantíssimo que o atendimento ao cliente seja excepcional de qualquer corretora que vocês forem escolher. Por que eu falo que eu não gosto de corretagem zero? Porque quando a corretora coloca corretagem zero, ela deixa de ter uma receita que ela vai buscar de outro lado. Ou ela vai pecar no atendimento ao cliente, ou ela vai te zerar na mesa com mais frequência, por acidente, vai deixar você... Alguma coisa ela vai fazer. Ela não, nenhuma empresa, galera, não existe almoço grátis. Nenhuma empresa ganha lá, fatura, sei lá, 10 milhões de reais, e porque ela é boazinha, ela vai parar de cobrar corretagem, ela vai passar a faturar 8. Se ela parou de cobrar corretagem, significa que ela não vai ganhar 10, significa que ela vai ganhar 18, 12, 15. Tem uma razão positiva para ela daquilo, que eu não vou pagar para ver. Entendeu? Nos Estados Unidos é muito comum o corretor até pagar pelas operações, mas aí é um outro mundo, é um outro universo, é uma outra cabeça, é uma outra cultura, que aqui não dá para a gente falar porque é um assunto extenso. É possível? É possível. No Brasil, eu acho que ainda não. Eu não confio, tá? Vamos lá. Galera, se corretor é bom ou não, vocês têm aqui um
to-do para fazer e vocês vão saber se a corretora é boa ou não, tá? Pesquisa ela no bancodata.com.br, olha os números da corretora que vocês querem verificar, testa o atendimento ao cliente, vê os custos de operação, vê as plataformas que ela usa. Tem um, sabe assim, step by step aqui, passo a passo para vocês definirem. Definiu a corretora? Vai lá e abre a conta. Que nem eu ensinei a fazer no curso básico, lá que vocês receberam através do link, tá? Não tem muito segredo. Beleza? Vamos para frente, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Vamos lá. Eu vou responder as perguntas, galera, para todo mundo, para vocês saberem, tá? Ó, você pode explicar depois ordem cross entre mesmas corretoras que aparecem no Times and Trades? Sim, cara. Simplesmente eu opero, sei lá, pela XP e você opera pela XP. Eu quero comprar 10 contratos no preço X, você quer vender 10 contratos no preço X. Entendeu? A sua ordem casou com a minha, fechou. Ou pode ser via mesa de operação. Aí é um assunto um pouco mais extenso, cara. Que aí é outro tipo de operação. Mas tem muita gente aqui que nunca viu isso aqui, então eu não vou entrar muito nesse assunto, tá, Lincoln? Depois eu explico um pouco mais pra frente, cara. Mas pra gente não precisa, não vai impactar no nosso operacional, tá? O Jorge perguntou pra mim aqui, eles cobram por esse serviço de ligar e estopar a operação? Então, cara, depende muito da corretora. De ligar, não. Atendimento ao cliente, você liga, é um telefone normal, né? No meu caso, por exemplo, eu aperto 1, liga direto para a corretora, ou você olha no chat. E estopar a operação, eles depende da corretora, cobra, depende da corretora, não cobra, tá? Mas como é que é estopado pela mesa? Quando você chega, por exemplo, a 30% do seu... Você tem R$1.000, você está perdendo dinheiro. Quando você chegar a R$300, a corretora vai e estopa pela mesa. Você é estopado pelo risco. Você apresentou um risco para a corretora e, por regulamentação, ela pode estopar, ela pode tirar fora da operação. Por curiosidade, por que você não fala a corretora que opera? Porque é assim, nesse mercado, você não sabe com quem você está falando e para quem você está dando informação, tá? Existem casos no Brasil e fora do Brasil onde pessoas cortaram a internet na porta da casa de quem estava operando ou sabia qual era a ponta que estava operando. Então, assim, para que as pessoas não saibam por onde eu opero, eu não falo, entendeu? Eu dou exatamente o mapa para as pessoas buscarem lá as corretoras que são boas, são viáveis, né? Assim, vez ou outra vocês vão ver as corretoras que eu opero, porque às vezes aparece até na plataforma. Mas, em via de regra, não divulgue essa informação, galera. Essa informação é uma informação de vocês, tá? É a mesma coisa que eu falar aqui o seguinte, eu sou... Como é o nome dele? Eu sou o Paulo Leão, eu sou dono da Ambev, da Embev e tal, e começo a especular quem que não está consumindo meu produto, entendeu? E aí eu tenho poder, né? Então eu posso incidir sobre as pessoas que não estão consumindo meu produto para que elas consumam. Então eu posso mexer, eu posso fazer uma série de coisas. De novo, a gente não tem acesso ao que está por trás da tela. A gente não tem acesso no que está por trás de uma plataforma, né? Eu não estou dentro da bolsa ou dentro da corretora para saber o que acontece com a minha ordem. Será que isso aqui é real? Ó, será que isso aqui é real? Isso aqui é uma teoria. Eu nunca vim aqui para saber. Eu já vim aqui, eu vi isso acontecer e tal, mas, entendeu? Você não sabe o que está por trás. Você não sabe o que tem aqui dentro. Isso é uma caixa preta. Então, todo cuidado com o dinheiro de vocês é pouco. Não divulguem, não divulguem o quanto vocês estão fazendo, não divulguem o quanto vocês têm em banca. Tem uns facebookeiros aí, uns caras que falam, como é?
Mostre sua boleta. Cara, desculpa. Vocês estão ganhando dinheiro para vocês, galera. Vocês não precisam mostrar para ninguém quanto vocês estão ganhando. Vocês estão ganhando 5, 10, 1 milhão. É a vida de vocês, não é a vida dos outros. Então não mostre. Eu mostro, às vezes, o quanto eu fiz, para vocês verem que é possível, para vocês entenderem que é viável, para vocês entenderem como funciona, para vocês entenderem que dá para fazer. Mas vocês não vão ver eu postar todo dia o quanto eu fiz de dinheiro, entendeu? Por quê? Porque eu tenho que prezar pela segurança da minha família, eu tenho que prezar pela minha segurança. Eu vivo no Brasil, cara, não vivo, sabe, na Suíça ainda. Deixa eu ver aqui mais. Sobre o stop da corretora, ela pode, mas não tem obrigação. Nisso você pode pôr negativo, correto? Correto, cara. Só que normalmente você é estopado pela mesa. Por que ela estopa pela mesa? Porque você pode tomar um spike e aí você fica negativo. E, mesmo assim, você pode ficar negativo se a sua operação ela tem um custo. Você vai pagar emolumentos, você vai pagar uma série de taxas. Se após debitar essas taxas, você dever para a corretora, você vai ficar inadimplente. Você fica negativo para a corretora, tá? Meu entendimento, o papo tem que encaixar a outra ponta de negociação. Se tiver uma volatilidade muito alta, abertura, se carregar posição, pode pular stop, creio que seja comum. É exatamente. Pra você ter uma ideia, cara, o meu stop, eu fui estopado numa operação que era para eu ter perdido 5 mil reais, eu perdi 15, tá? Tomei um arraste que dói até hoje de saber disso. Isso acontece, tá? E aí não tem o que fazer, porque o que acontece? Você está na operação aqui, o seu stop está aqui. Acontece algo no mercado e o mercado dá um gap aqui para baixo. Ó. E é só aqui que tem preço de negociação. Então você vai ser estopado no primeiro preço de mercado que tiver, na primeira oferta de mercado que tiver. Não tem o que fazer. E não adianta reclamar com corretora, porque você vai perder. Não tem aquela quantidade de contratos no seu stop aqui. Não é obrigação da corretora, apesar do que um cara falou aí, um pseudo advogado disse que tem nada a ver. Não é obrigação da corretora de estopar aqui. Não tem preço, não tem como ela estopar aqui. Ainda mais em corretoras DMA2, tá? Mas vamos lá, galera. Vamos seguir aqui, senão o tempo vai apertar. A gente, então, aqui tem um passo a passo para vocês buscarem aí a melhor corretora para vocês, tá? Importantíssimo pesquisar a situação da corretora. Não deixem, não pula essa etapa, galera. Ó. Não pulem, principalmente essa etapa aqui, ó. Tá? Por quê? Porque vocês evitam casos como, por exemplo, da Valpires, tá? Para vocês entenderem, a Valpires, eu percebi o que estava acontecendo com ela por causa disso aqui, ó. Eu operava pela Valpires, era uma corretora que eu operava. Eu tirei o meu dinheiro todo dela, eu mudei de corretora, deu 2, 3 semanas, ela foi, quebrou, né? Na verdade, a CVM tomou ela, tá? Então, isso aqui, ó, é um lead indicator de qualidade da corretora. Tá? E isso aqui é importantíssimo que vocês pesquisem. Ela tem que estar numa situação favorável. Ela tem que ter patrimônio líquido positivo. Ela tem que ter um nível de endividamento baixo. Ela tem que ser saudável. Eu vou ensinar vocês a olhar, quando a gente falar de ações, análise fundamentalista, como é que vocês vão ver se a empresa é saudável ou não. Ela tem que ser uma empresa saudável. Se não for saudável, pula fora. Tem corretoras saudáveis no mercado. Tá bom? Vamos começar, então. Começar com as polêmicas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta desse assunto. Posso. O link é www.bancodata.com.br. Estou aprendendo a mexer nessa ferramenta aqui. Hein? Ó, é www.bancodata.com.br. Tá? Lá vocês pesquisam toda a situação econômica financeira da corretora.
Vamos lá. Quais os serviços que você acha essencial e ferramentas? Cara, o serviço que eu acho essencial. Então, isso aqui é uma pergunta que varia de pessoa para pessoa, né? Quais os serviços que você acha essencial e ferramentas? Ferramentas tem que te fornecer a plataforma que você mais se adaptar para operar. Tem gente que gosta muito do MetaTrader. Tem corretora que tem MetaTrader gratuito, MetaTrader 5. Eu gosto do Trade e do Profit, então tem que ter o Trade e o Profit disponível para operar. Eu gosto de ter um telefone direto que eu aperto o botão e ligo para a mesa, me estopar na mesa. Tipo, minha plataforma travou, onde está a minha operação? Essa operação está no tal. Quanto está de ganho de loss? X. Então faz isso, isso, isso. Para eu poder operar rápido pelo telefone, entendeu? Então, eu gosto de corretora que cobre corretagem, não gosto de corretora que não cobre corretagem. Então, assim, é perfil, né, cara? Varia muito de pessoa para pessoa. Você disse sobre margem de 30%. Não entendi, cara. Você disse sobre margem de 30%. Não entendi essa pergunta. Terei como rever cada aula? Sim, vai ficar gravado até domingo, que nem a gente informou no Telegram. Sempre fui zerado pelo robô com 70%, aí quebra a conta. 70% é a margem, né? Baixou 30%. Exatamente. Então, isso aqui, ó, isso aqui significa que você não tem gestão de risco nenhuma, cara. Tá? Deixa eu já fazer um parênteses com isso, galera. Quem for estopado, a partir de hoje, pelo amor de Deus, primeiro que assim, quem não opera o mercado, não opere até terminar esse treinamento. Não opere o mercado em conta real até eu terminar isso. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu nunca fui estopado pela mesa. Nunca. Nem quando eu não sabia nada. Por quê? Porque tem uma coisa chamada gestão de risco. Tá? Simples. A Modal cobra acho que R$ 15, se não me engano, por mini contrato. Se você tem R$ 150 na conta, você pode operar até 10 mini contratos. Legal? Aí você opera 10 mini contratos, você tem R$ 150 na conta, tá certo? Aí o mercado anda 1 ponto. Olha que loucura, tipo, você tem R$ 150 na conta, se o mercado andar 20 pontos, você quebrou a conta. Sabe assim? É surreal, gente. Ser estopado pela mesa é surreal. Então, assim, eu tô falando para vocês isso aqui para que nunca mais na vida vocês fazem. Vocês têm R$ 1.000 na conta, você vai operar um mini contrato ou R$ 2.000 um mini contrato, deu o seu limite de loss do dia, volta no dia seguinte. Não é faz médio ou médio. Então, ser estopado pela mesa, pelo risco, significa não sei o que estou fazendo. Então, assim, pelo amor de Deus, quem foi o que era o que vocês sabiam fazer. Vamos fazer o treinamento inteiro, depois vocês voltam. Bom, ficou devendo por quê? Porque conta, corretagem, emolumentos, tudo isso entra na conta e aí você fica devendo. Por isso que, cara, pelo amor de Deus, foi a última vez que fizeram isso aí. Deixa eu ver aqui, eles cobram por ligação. Já repeti o link. Manual 13, a margem está pelo risco, já falei também. Vamos lá, galera. Então, ó, pelo amor de Deus, hein? Nunca mais na vida sejam estopados pelo risco. Significa não sei o que estou fazendo, então não faço nada, opera a conta demo. Depois vai para real, tá bom? Galera, perguntas só no Q&A, tá? Eu não vou mais responder pergunta do chat, não. Se não, se não consigo, se esse chat não parar de rolar aqui, eu vou ter que fechar ele, porque pedir no teste a gente falou, quer mandar pergunta? Pergunta aqui no question and answer aqui, ó, tá vendo? Do lado de participants tem um Q&A aqui, pergunta aqui, a pergunta fica aqui, eu vou responder, e vou responder para todo mundo, entendeu? Eu vou fazer a pergunta que fizeram e eu respondo para todo mundo saber, tá legal?
Vamos lá, então. Vamos falar sobre o que é price action. Está na moda todo mundo falar price action. Né? O que vem a ser price action? Traduzindo price action significa a ação do preço. Tá? Alguns confundem, alguns juntam price action com análise técnica, o que não deixa de ser, e vocês vão entender o porquê. Mas assim, só para vocês entenderem, é aqui, até coloquei aqui, é um conjunto de conhecimentos sobre padrões de movimentos desenhados no gráfico. Então, o que é um padrão de desenho de movimento no gráfico? Isso aqui, ó. Ajuda aí, setinha. Ó. Então, a gente tem oco, que é ombro, cabeça, ombro, ocói, triângulos, retângulos, flâmulas, bandeiras, derivas, topo duplo, topo triplo, fundo triplo. Isso é um padrão de price action, tá? Então, o que é price action? É um padrão de ação do preço. Price action, ação do preço. Então, quais são os padrões de price action? São todos esses aqui, que a gente vai operar pelo mais simples. O que é um oco? O oco é quando o mercado faz ombro, cabeça, ombro. Então, isso é um padrão de price action que o mercado provavelmente vem para baixo. Se eu olhar esse lado aqui, eu tenho um pivô de baixa. O COI é isso aqui para cima. Então, eu tenho um ombro, cabeça, ombro invertido. Padrão para cima. Tá vendo? Triângulos, a gente vai falar, vou mostrar flâmulas, bandeiras, derivas, topo, enfim. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Eu só citei esse termo aqui para as pessoas que não conhecem o mercado, começam a ouvir price action, price action, price action. Price action significa padrão, significa ação do preço dentro de um padrão. Nada mais é do que isso, tá? Então, ó, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem padrões de price action. Ó, eu tenho aqui uma bandeira. Qual que é o alvo da bandeira? É o mastro da bandeira. Ó, o alvo da bandeira. Mesma coisa que eu colocar um fibo daqui aqui e medir o alvo de 100% desse movimento. Aqui eu tenho um retângulo, padrão de price action. É um padrão de continuação ou um padrão de reversão, se ele tiver numa... Depende se ele está numa distribuição, numa consolidação, enfim. Ó, fundo duplo. Tá vendo? Eu não preciso acompanhar. Eu não preciso me prender no termo price action para usar price action, tá? É só isso que eu quero que vocês se atentem a isso. Aqui, ó, o que eu tenho? Ó? Um pivô de alta, tá? Aqui, ó, subiu e caiu, pivô de baixo. Aqui, ó, pivô de alta. Aqui eu tenho outra bandeirinha por sinal. Percebe que price action nada mais é do que a análise técnica clássica e simples que eu faço todo dia. É a ação do preço. Olhou price action, a palavra price action, pensa, é a ação do preço. São padrões que o mercado pode dar. O que acontece? Muitas vezes a gente olha isso aqui, ó. Por exemplo, imagine, aqui a gente está num gráfico de 15 minutos, mas imagina que eu estou num gráfico de diário, por exemplo, e eu tenho um fundo duplo no diário. Aqui, eu tenho um fundo duplo no gráfico diário e o mercado vindo para cima. Então, isso aqui pode ser um indício de que o mercado vai mais para cima. Por quê? Porque eu tenho um fundo duplo. Entendeu? Eu tenho um topo, que nem eu tinha lá no SP500, um topo triplo. Que o mercado foi, bateu, depois ele foi, rompeu e foi. Ou seja, rompeu esse topo triplo, que é um padrão para baixo, eu tenho uma possibilidade forte de alta. Então, a gente usa price action para olhar esse tipo de informação, tá? Vamos lá. É aqui para perguntar mesmo, Wagner, isso aí.
tô perdido, é normal, esquenta a cabeça, cara. Daqui a pouco você se acha. Devagar e sempre. É o que eu falei para você no Telegram. Tem muita informação, é novo, vai ter que olhar essa aula várias vezes, tá? Não é na primeira que vai pegar. Aqui é só o básico do básico. Ainda a gente nem entrou na parte técnica. Isso aqui para vocês terem um nível a mais do que o nível que a gente deu no link lá no treinamento gratuito, tá bom? Júnior, desculpa a pergunta, mas você já falou sobre gerenciamento de risco? Não falei, vou falar mais para o final do curso, quando a gente estiver montando aí o Trade System. Então vai ser provavelmente nas últimas aulas. Os padrões de price action derivam de Fibonacci? Cara, assim, do meu ponto de vista, tudo deriva de Fibonacci, entendeu? Se você olhar ao seu redor tem Fibonacci, no seu rosto tem Fibonacci, na natureza tem Fibonacci. Então, assim, se a gente olhar esse padrão aqui, por que que eles colocam que o alvo da bandeira é o mastro da bandeira? Ó, por que que eles falam que o alvo da bandeira é o mastro da bandeira? Porque é o alvo de 100%, ou seja, o mercado ele tem Fibonacci aqui, né? Aí você pega os 50%, é o que eu faço sempre, eu vou ensinar depois para frente, tá? Eu pego 50%, ponho aqui, ele vai dar o alvo aqui, ó. É Fibonacci, tá? Vocês vão aprender que, por exemplo, quando tem um padrão de consolidação aqui, o primeiro alvo quando rompe é essa distância aqui, ó. Tem até um forexano aí, um cara que vende forex, deu um nome pra esse negócio aí, que ele acha que ele inventou a roda. Isso, cara, é Fibonacci. Padrão de 100% da queda. Entendeu? Ou espelhamento é Fibonacci. Então, assim, por isso que eu uso muito Fibonacci. Vocês vão perceber que eu uso muito, tá? Ó, Wagner, o Jorge tá anotando tudo, cara. Faz igual. Depois você lê as anotações que você fez, olha o vídeo de novo, entendeu? E assim vai pegando. É devagar, não é de uma hora para outra. Vocês não vão sair daqui hoje voando baixo, operando conta real. Vamos com calma, galera. Isso aí, Jorge. Perguntas são aqui. A Denilson Luiz escreveu seu nome só para mim. Vamos lá. Fabrício, não vou responder isso hoje, cara. Vamos ter um pouquinho de paciência. Quando a gente entrar em análise técnica, a gente olha, tá bom? Até porque não é relevante ser um fundo duplo, tem que estar no mesmo preço. Quando a gente fala em preço, a gente fala em regiões e não em preço. No mercado financeiro ele não tem preço, ele tem regiões de preço, tá? Mas eu vou falar disso aí um pouco mais pra frente, senão vai confundir o pessoal. E vamos para a famosa... 45 minutos já. Vamos para a famosa análise técnica. O que é análise técnica? Né? Então, assim, análise técnica basicamente é uma técnica onde você olha o mercado passado e estima o que vai acontecer para frente, tá? Existe aí uma grande briga entre os grafistas e os fundamentalistas, eu já vou adiantar para vocês isso. E os tape readers, aí, os leitores de fluxo. Os leitores de fluxo acham que eles são os caras, eles são os tubarões, os malandros do mercado, os sabe-tudo, os... Não posso falar aqui, né? Mas assim, os caras acham que só eles ganham dinheiro no mercado. Só eu ganho dinheiro no mercado, porque eu operei análise técnica a vida inteira, nunca ganhei, e me encontrei no fluxo, joia. Aí você vai falar com um analista fundamentalista, o Warren Buffett é fundamentalista, vocês acham que ele ganha dinheiro no mercado? Ele, quando entra, ele não quer saber se é suporte ou resistência. E ganha muito dinheiro. O Luiz Barsi ganha muito dinheiro no mercado e é um fundamentalista. E o cara da análise técnica fala que nada disso funciona, que o preço desconta tudo, que o gráfico desconta tudo, então ele não precisa de fundamento para operar o gráfico, porque o mercado está todo descontado, está precificado. Galera, a grande verdade é que as três escolas e mais a escola de estatística, que é a parte de long short, funcionam. Basta vocês saberem extrair o melhor de cada um delas. Então, assim, de uma forma geral,
que a análise fundamental ela te dá? Ela te mostra, vou pegar ações como exemplo, tá? Você tem lá 300 ações. A análise fundamental vai te mostrar quais são as melhores empresas do ponto de vista financeiro, econômico, governamental, ou seja, qual é a governança dela, para vocês comprarem ações. Vamos supor que vocês são buy and holders. Aí vocês vão lá e olham a análise fundamental. Cara, as empresas boas são essas. Beleza. A análise técnica vai dizer para vocês quais as regiões de preço são interessantes de vocês buscarem compra ou não, tá? Ó. Então, o que a análise técnica vai dizer? A análise técnica vai dizer para vocês quais são as regiões de preço que são interessantes de vocês buscarem compras ou não, tá? Ó, aqui é uma região interessante, aqui é uma região interessante. Beleza. O fluxo de ordens, para quem for usar, vai te dizer qual é o exato momento que vocês vão fazer a compra. Por quê? Porque vocês vão olhar a hora que entra o fluxo comprador. Então, você determinou a região de preço, você determinou o ativo, você determinou a região, você determinou os alvos pela análise técnica, de entrada e de saída, e o fluxo vai te dar o exato momento, o minuto, o segundo, entendeu? Que vocês vão operar. Ou seja, as três escolas se complementam. Cabe vocês definir o perfil de vocês e usar mais uma ou usar mais outra, tá? Então, a análise técnica, ela olha um gráfico, ela tem como elemento essencial um gráfico de preços, que você vai ver, que você vai olhar o que aconteceu para trás, e através de padrões de comportamento, você vai olhar o que vai acontecer para frente. Segundo o Charles Dow, que a gente vai falar na próxima aula, o mercado desconta tudo, o preço desconta tudo. Então, se a empresa está boa, o mercado está subindo. Se a empresa está ruim, o mercado está caindo. Se a empresa está boa, o mercado está se encarteirando, ou seja, a galera está comprando ações. Eu vou ensinar vocês a olharem o OBV, como é que você vê isso. Se a empresa está ruim, o mercado está se descarteirizando, ou seja, ela está vendendo ações, estão enxovalhando para baixo o mercado. Então, segundo o Charles Dow, o mercado desconta tudo, o gráfico desconta tudo. Eu gosto de gráfico mais tape reading, porque eu opero basicamente índice e dólar. Opero ações como operação, não como buy and holder, tá bom? Então, é isso aqui, ó. Quando a gente entra na escola, a gente primeiro aprende as letras do alfabeto. Depois a gente forma palavras, depois a gente cria frases e assim por diante. A análise técnica é a mesma coisa, né? Ou seja, vocês vão aprender conceitos, vocês vão aprender teorias, vocês vão aprender tudo até chegar ao ponto que vocês vão ler o mercado. Ou seja, vocês vão bater o olho num gráfico e falar assim, isso aqui está com probabilidade disso, para bater aqui, para fazer isso, para fazer aquilo. Tá? Isso aqui é interessante, o que eu coloquei aqui. Tem um amigo meu que me perguntou se o mercado financeiro tem uma boa parcela de sorte, né? E aí eu respondi para ele que tem a mesma sorte que ele tem para vender um carro. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu estou olhando o comportamento de um ativo no mercado, eu estou identificando os padrões de continuação, de reversão, de tendência e assim por diante que ele pode acontecer. Então tem trabalho envolvido, não é sorte. Tem parcela de sorte? Óbvio que tem, como todo mundo tem, como toda profissão tem. Mas a parcela de sorte é minimizada à medida que você trabalha com as variáveis do mercado, à medida que você opera o mercado e não que você joga com o mercado, tá? É a diferença de tentar acertar topo e acertar fundo, tá legal? Então, assim, é o que eu sempre digo, ó. O mercado ele tem três tendências, ou ele sobe, ou ele desce, ou ele anda de lado. Se ele sobe, eu vou comprar, se ele desce, eu vou vender, se ele anda de lado, eu, a princípio, não vou fazer nada. Tá? Vou mostrar para vocês como se comportar dentro de uma consolidação, mas a princípio eu não vou fazer nada. Vou buscar melhores pontos para comprar na subida, melhores pontos para vender na descida, e assim por diante. Não vou caçar fundo, não vou caçar topo. Jamais. Não sou burro. Eu não sei onde o mercado vai virar. Tá? Então esqueçam isso de caça topo, caça fundo. Tá? Quando a gente montar o sistema de trading, vocês vão colocar quantas variáveis vocês quiserem de cada um. Então, por exemplo, se você tem um sistema de trading que tem 5 variáveis que você precisa aguardar a confirmação para poder comprar, se você usar uma ou duas variáveis, você está contando com uma parcela de sorte maior do que se você usar 5 ou se você usar as 4.
Então é você que vai definir isso. Tá legal? Então, basicamente, ó, o que a análise técnica ela vai olhar? Ela vai olhar o comportamento do mercado, ó. Já vejo as perguntas, tá? Ó, ela vai olhar aqui, ó, o comportamento do mercado, tá? Ó. Ela vai olhar isso aqui, ó, o comportamento do mercado e o que provavelmente o mercado pode fazer. Percebe? O mercado está andando de lado. Aí o que eu vou olhar? Eu vou olhar linhas de tendência, eu vou olhar figuras de triângulo que ele tem que romper. Então aqui, por exemplo, o mercado ele está fazendo topos descendentes e fundos ascendentes. Ele está num triângulo. Né? É isso que eu vou olhar, é isso que a análise técnica vai olhar. Ela vai definir as melhores regiões de compra ou as melhores regiões de venda. Tá? Ela vai determinar se o mercado está, por exemplo, numa consolidação e eu não vou fazer nada. Então é isso que a análise técnica vai me dizer. Eu vou olhar o que aconteceu para trás, ó, aqui veio para baixo, subiu e tal, e vou prever com base nisso o que vai acontecer para frente. O que eu posso dizer com isso? Por exemplo, se eu pegar esse fundo aqui, ó, nesse fundo aqui, ó, eu tenho aqui uma linha de tendência, ou seja, na teoria, toda vez que o preço bateu nessa linha aqui, ele subiu, ele subiu, ele subiu. Se ele perde essa linha aqui, significa que ele perdeu essa intenção de subir, então ele pode vir para baixo. É isso que a análise técnica estuda. Ela vai olhar o passado para prever o futuro com base no comportamento do mercado. Tá? Vamos para frente. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Não estava entendendo. Mas continuo não vendo as questões. Jorge, do suporte que me enviou o link dele para eu ficar de fora. Do suporte que me enviou o link dele para eu não ficar de fora. Não entendi nada. Top, Jorge. Isso foi hoje. Não sei de quando foi isso. Não é objetivo agora. Não é objetivo agora. Você vai dizer o significado das figuras? No momento, sim. Não agora. Estrela cadente, gift. Na hora que eu falar desse assunto, eu vou, cara. Agora não. Sua projeção é sempre no gráfico do dia. Galera, me pergunta aqui. Eu não vou olhar as perguntas do chat, não, tá? Não vou perder tempo com isso, não. Então vamos lá. O que é tape read? Todo mundo, né? Ah, o cara é tape reader. Vocês vão ver que não tem nada demais nisso. Então, tape reading também é conhecido pela leitura de fluxo de ordens, tá? Então, é onde a gente acompanha a leitura do mercado através do Times and Trades, ou histórico de negócios, que é onde aparece quais os negócios foram realizados a cada negócio, não a cada minuto, 5 minutos, 1 hora e assim por diante. Então, é onde você vê negócio a negócio, junto o que acontece. Você tem aqui, ó, junto com a dinâmica do book de ofertas. Por que os caras falam de comprar, vender topo e comprar fundo? Porque eles olham isso aqui, ó. Eles olham que o cara, já vou direto para lá, tá? Só para vocês entenderem, ó. Isso aqui é um book de ofertas, isso aqui é um Times and Trades. Como é que funciona o fluxo de ordens? O fluxo de ordens funciona. Vou responder perguntas no âmbito da análise técnica quando a gente falar da análise técnica, tá bom, galera? Por enquanto eu só falei o que é, senão vai confundir as pessoas. Vamos ter um pouquinho de paciência. Ó. Então, o que acontece no fluxo de ordens? Aqui você vai colocar, você vai pendurar a sua ordem, a sua intenção. Então, por exemplo, a Genial tem intenção de comprar 30 contratos a 3.982,50, tá? Aqui a gente tem o primeiro da fila.
Então, esse cara colocou a ordem a 5,3, 5,4, tá vendo? Assim por diante. Beleza. A Genial tem a intenção de comprar 30 contratos, a gente chama no mercado de 2,5, tá? Tá vendo que aqui, ó, 32, eu não tenho ninguém para comprar contratos, para vender contratos a 2,5, ou 3,982,5, tá vendo aqui? Então, o que acontece? Quando eles olham, o mercado está vindo para baixo. O mercado está aqui no 8,3, sei lá, ou acima, tá no 90, vai. Aí o analista olha lá, a Genial quer comprar 30 contratos a 8,2. O mercado tá caindo. Aí o cara fala assim, galera, pendura uma compra no 2,5. Ele olhou isso aqui, tá? Só que o mercado tá vindo para baixo. A hora que o mercado tá chegando perto, a Genial pode ir lá e apagar isso aqui, ó. Acabou. Ela não quer mais, desistiu. Não tem mais intenção de comprar porque ela tá vendo que o mercado tá vindo para baixo e não quer comprar mais nada. Aí o tontão que deixou a ordem pendurada aqui, sabe o que vai acontecer com a ordem dele? Vai acontecer isso, ó, vai ser estopado. O mercado vai continuar caindo. O que acontece? Aqui é a intenção. Aqui é a realização. O que significa isso aqui? Toda vez que tiver vermelho, significa que o agressor do mercado foi o vendedor. Então, vermelho aqui significa que o mercado veio de cima para baixo. Ou bateu. Vocês vão ouvir eu falar também, tá bom? Bateu. Toda vez que tiver verde, aqui, ó, significa que o mercado veio de baixo para cima. Significa que tomou. Então, o agressor, quando está verde, foi o comprador. Quando está vermelho, foi o vendedor. Então, o que a gente tem aqui, ó? Quando eu falo de parcerias para vocês, eu não olho isso aqui, tá? Porque isso aqui não quer dizer nada. Eu olho isso aqui e aqui embaixo eu coloco um desse aqui por preços. Por quê? Porque eu vou saber só na primeira linha, o mercado está no 3 com 3,5, por exemplo, aqui, ó. Então, se eu for entrar no mercado, se eu for vender no mercado, eu vou vender para quem quer comprar. Se eu for comprar, eu vou comprar para quem quer vender. Então, eu deixo embaixo da minha tela aqui só essa telinha aqui para eu saber onde está o mercado. O que eu olho disso aqui? Só para vocês entenderem. Aqui eu olho parcerias, tá? Eu vou falar um pouco mais para frente sobre como eu vou olhar parcerias em determinados níveis de preço, que eu já venho falando há bastante tempo. O mercado ele tem 10 níveis. Mas, para vocês entenderem o que é parceria, nesse caso aqui, ó, eu tenho UBS e Capital. Capital é uma corretora, tá? Ó, eu tenho aqui, ó, UBS, Capital, UBS. Ou seja, eu tenho dois caras, eu tenho duas corretoras, eu tenho dois parceiros que venderam, bateram no 5, no 505, 510, tá? Aqui, ó, eu tenho duas corretoras que tomaram no 20 e 15, respectivamente. O que eu busco? Eu busco parceria no mesmo nível de preço. Então, por exemplo, se no 92, 505, 5 players ou 5 corretoras tivessem batido, ou seja, tivessem agredido o comprador forte, significa que o mercado tem uma certa intenção de vir para baixo a partir desse valor, tá? Então é assim que eu enxergo parceria. Ó, no 510 tem um, no 90, no 95, 495 eu tenho um, no 500 aqui, ó, eu tenho dois, tá vendo? Tem um, 515 tem um, 35 um, aí o 35 o Morgan segurou, e assim por diante. Então, parcerias é quando eu olho essa quantidade de players aqui, ó, e eu sempre busco acima de 4, tá? Se tem acima de 4, para mim já é uma parceria razoável. 4 diferentes. Bradesco, Genial, Liquidez, JP Morgan, Citigroup, por exemplo. Essa é a informação que eu olho nessa telinha aqui. Não é o saldo de agressão. Eu vou ensinar depois, quando a gente entrar em tape reading, sobre saldo de agressão. Não é o saldo de agressão, tá? E aqui embaixo eu olho essa informação só para ver qual é o nível que está o mercado. Para eu saber
qual é o nível que eu vou sair. Então, se eu vou sair, eu estou comprado no mercado e eu vou vender. Então, se eu vou vender para quem quer comprar. Eu tenho um comprador só no 3. Sabe aqui, ó, eu tenho um comprador só no 3. Por que não está riscando mais isso? Ah, ó. Eu não sei por que não está riscando. Não faz negócio aqui. Ixi. Não tá riscando. Espera só um pouquinho, hein, galera. Não sei por que não tá riscando isso. Bom. Pô, será que vai riscar até o fim agora? Sacanagem. Bom, paciência. Então aí não dá, cara, porque tá gravando. Bom, vou seguir assim mesmo, tá? Bom, paciência. Tá bom, galera? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tá funcionando. Vamos lá, deixa eu ver as perguntas aqui. Essa telinha, Times in Trades. É, Times in Trades, essa telinha. Ctrl Z. Já tentei limpar tudo aqui, não resolveu. Vai ficar assim mesmo, paciência. De repetir. Verde agressor é o comprador, exatamente. E vermelho o agressor é o vendedor. Uma dúvida, você usa o Times in Trades também no Indy? Vim da escola Tape Reading, mas a leitura no Indy é cheia de buracos e no Mini, por ter muito player físico, complica a leitura. Grande parte dos leitores de fluxo operam dólar somente. Não, cara, isso não é verdade. Tá? Quem opera fluxo, opera índice, opera dólar, opera ação, opera o que quiser. Eu uso isso aqui quando eu determinei os momentos, as regiões de preço que eu vou entrar. Eu defino pela análise técnica aonde eu vou entrar, e aí eu uso o fluxo para ver no ponto que eu vou entrar a hora que entra fluxo. Para mim pode ter buraco que tiver aqui, nem esquenta a cabeça. Entendeu? Para mim interessa é eu enxergar o momento da agressão. Agora travou? Será? Teste. Não, não travou não. Não tá, sei lá. Deixa eu ver uma coisa aqui só, peraí. Não sei como é que faz isso, cara.
Não, eu entro na agressão, cara. Eu entro junto com a agressão. Eu determinei o ponto de entrada, aí eu vou acompanhar aqui para ver qual é o exato momento que eu vou entrar no mercado, tá? Vamos ver aqui. Uma dúvida, você também isso aqui eu já falei. Existem pessoas que operam sem levar tudo em consideração o gráfico, focando mais por conta do fluxo de ordem? Sim, existem, tá? Se ganham dinheiro e tem consistência, é questionável. Mas sim. E assim, eu me expressei errado. Na verdade, o que acontece? Quando você opera fluxo sem olhar o gráfico, você tem que operar buscando poucos pontos. Então você vai ter que fazer muitas operações. Você tem que fazer 10 operações, por exemplo, para fazer 10 pontos no dólar, enquanto às vezes eu faço com uma operação só. Ou seja, o custo operacional é maior, entendeu? Mas tem gente que opera só fluxo sim, tem muita gente boa, inclusive. Tem pessoas que operam sem agora foi. Tem alguma diferença? Ah, é verdade, cara. Valeu, Nono Trader. Não esquece de repetir a pergunta, foi mal. Eu tô aprendendo com esse negócio aqui. Tem alguma diferença quando o número de contratos está negativo no verde e no vermelho? Não existe isso, cara. Não tem como você negociar contratos negativos, entendeu? Esse menuzinho aqui não é negativo, que você estava olhando aqui. Esse menuzinho aqui é porque não aparece a corretora que foi tomada, nesse caso aqui, porque está com a ordem original, entendeu? Se eu colocasse no histórico de negócios, você vê as duas corretoras. Esse número de contratos é sempre positivo. São 5 contratos, 10 contratos, 20 contratos, 30, 100, entendeu? Não entendi como faz a entrada a partir de time trades. Não é para entender mesmo, cara. Não é hora de entender isso, não. Vamos lá. Paciência, galera. Vai assim mesmo. Que boca. Quem são os players do mercado? Quem opera no mercado financeiro, galera? Então a gente tem as pessoas físicas, que hoje a gente tem aí em torno de 1 milhão de pessoas, de CPFs cadastrados, né? Comparado aos Estados Unidos, a gente tem aí infinitamente menos pessoas que cuidam do seu dinheiro. Os Estados Unidos tem mais de 60 milhões de pessoas atuando no mercado. A gente tem os bancos. Banco é interessante porque o banco opera através do banco e através da tesouraria do banco que opera o dinheiro do banco, tá? Então a tesouraria do banco é quem cuida do dinheiro do banco. E o banco opera também, por exemplo, fazendo hedge para cliente. Você liga no banco e fala assim, olha, eu quero comprar 100 mil reais de dólar no preço médio para fazer um hedge, uma proteção. Então o banco vai lá e compra para você. A gente tem os fundos de investimentos. Então esses fundos eles podem ser tanto nacional quanto internacional. Né? São, por exemplo, a gente tem aí o fundo Alaska, que é o que está conhecido no mercado, tem o Pinco, que é internacional. Né? Alguns fundos operam através de robôs, tá? E você tem as pessoas jurídicas em geral, são empresas não financeiras, onde a tesouraria dela opera, por exemplo, a Dreyfus opera o capital da Dreyfus na bolsa, a Coca-Cola opera o capital da Coca-Cola na bolsa, a Heinz, aquela que faz ketchup, tem um trading floor que opera o capital dela na bolsa, entendeu? Então, são pessoas jurídicas que não são necessariamente da área financeira. JBS opera capital na bolsa. Vocês lembram o que aconteceu com o dono dela lá, que ficou trilhardário da noite pro dia. E a gente tem os robôs e os HFTs. O que é um HFT? HFT são robôs de alta frequência. É robô que compra e vende muito rápido. Compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende. E ele vai fazendo o mercado. Por exemplo, a UBS tem um famoso do fundo chamado Pinco, que ele vai fazendo o mercado. Que ele compra, vende, compra, vende, compra, vende e vai fazendo preço médio. Né? E hoje em dia é muito comum você ter pessoas vendendo robôs ou vendendo setups através de robôs, enfim. O que é um robô? O robô é um algoritmo que vai dizer quando comprar e quando vender. Vai falar o seguinte, fala, olha, até coloquei aqui, ó, vou comprar todas as vezes que a média móvel simples de 8 períodos cruzar a média móvel de 20 períodos para cima e o índice de força relativa for maior que o nível de 50. Ele compra e vende fazendo o inverso. Então você seta o seu robô. Esse tipo de robô aqui, a longo prazo, não funciona, tá? Não funciona. Não adianta fazer estratégia da NASA e fazer backtest de robô e falar no backtest dos últimos 30 anos ele deu lucro. Ponha na conta real. Por quê? O que funciona, galera, é robô
que esses caras aqui fazem. Robô que funciona custa $1 milhão, 500 mil dólares, 2 milhões de dólares, 5 milhões de dólares. E aí funciona mesmo. Para isso você tem que ter lá um colocation na bolsa, você tem que operar através de DMA4, baixa latência, tá? Não caiam em conversa fiada de vendedor de robôs. Quem descobre uma fórmula mirabolante de robô não vai vender. Ou não vai vender barato. Não vai vender por R$30, R$100, por uma assinatura de R$29,90 por mês, tá? Beleza? Olha lá. Então, os grandes fundos eles usam um modelo avançado de programação que é o HFT, tá? Detalhe importante, você achou o robô que é o robô. Tem um lugar que eu dei uma entrevista sobre isso. Onde foi? Ah, no podcast do G1. Deve estar disponível. Foi na última segunda-feira passada. O robô, ele não está ouvindo se o presidente está falando na TV, ele não está ouvindo, não está vendo se o presidente dos Estados Unidos está tweetando besteira para o chinês. Ele não está vendo isso. Ele está seguindo um algoritmo. Então, se você descobriu que cruzamento de médias é uma estratégia excepcional, lembre-se que o robô ele vai comprar e ele vai vender independente do que está acontecendo no mercado. Ele não considera correlações de mercado para fazer operações de mercado. Então, quer operar através de robô? Opere através de robô semi-automático. O robô que não faz a operação, ele solta um pop-up na tela e fala assim, se fosse você, eu comprava agora. Porque a média de 8 está cruzando com a média de 20. E aí você decide se você compra ou não, tá? Isso são os robôs semi-automáticos. Eu vou contar uma história para vocês. Só não vou citar nomes, porque tem pessoas aqui que conhecem. Mas em 2016, eu consegui, eu operava Forex na época, né? 2015, acho, não lembro quando foi. E eu encontrei alguns investidores que queriam operar no mercado financeiro. E aí eu convidei alguns amigos que se diziam traders, que iriam operar o mercado financeiro. Só que quando eu descobri, eles só operavam através de robôs. Pior que isso, eram robôs black box. O que é um robô black box? Robô black box, você não sabe porque o robô vai comprar ou vai vender. Você só sabe que ele comprou e que ele vendeu. E você não consegue cancelar a ordem, porque é só o robô que consegue cancelar a ordem. Então eu comecei a acompanhar a conta e eu via assim, contas que estavam dando lucro de, sei lá, 5%, 4%, 3% e fechava com prejuízo de 2%. Ou seja, nem proteger o capital protegia. Isso são os robôs black box. O robô black box tem uma estratégia lá dentro, fechada, que você não sabe qual é, tá? Não sai, cara. Marca é um problema do Zoom, que o Jorge vai precisar ajudar a gente a resolver, porque não sai. Tá, eu já fiz de tudo aqui pra tirar esse treco e não sai. Deixa eu ver se eu consigo parar de... Deixa eu só ver uma coisa aqui, galera. Vamos fazer uma experiência aqui, ó. Ah, garoto. Ah, tem um bug aqui, hein? Tá vendo? Saiu? Ah, tem um bug esse negócio aqui. O Jorge, precisa reclamar lá no Zoom, cara. Esse negócio aqui tem um bug. Então, galera, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui para trás que eu pulei. Fundos, players do mercado. Aqui a gente já falou. Então, robôs. Priorizem o que são semiautomáticos. Porque vocês e saibam qual é a estratégia do robô se vocês quiserem usar robô. Por quê? Porque vocês decidem se vocês ficam na operação ou não, tá bom? Eu não opero através de robô, eu não aconselho operar através de robô, eu não gosto de robô. Eu gosto de robô caro, eu gosto de robô de $1 milhão. Aí sim. Entendeu? Eu gosto de robô de $5 milhões para operar através de UBS, RBS, enfim. Esses robozinhos de indicador, esquece. Mercado à vista versus mercado futuro. Vamos lá. Não vou falar sobre... Você vai dar uma pincelada sobre o setup de robôs? Não. Do mesmo modo que tem a caneta, não tem a borracha. Tem, cara. Tem a borracha, mas deu pau aqui, não funcionava nem a borracha. Tem que descompartilhar e compartilhar de novo. Essas corretoras e bancos grandes geralmente têm horários de entrada.
Essas corretoras e bancos grandes geralmente têm horário de entrada? Entrada do quê, cara? Não entendi a pergunta. Queria perguntar sobre robôs de long short, mas no conteúdo eu pergunto novamente. Aí é diferente, tá? Eu vou falar sobre robôs de long short. É o único caso que eu olho com um pouco mais de cuidado para robôs. Então, cada trader autônomo está competindo com todos esses robôs do mercado? Graças a Deus. Graças a Deus existem os robôs, porque o robô traz liquidez para o mercado. Entendeu? O robô não é bobo. O robô não vai vender um mercado subindo. O robô não vai vender. Esses robôs que eu digo, os HFTs, os robôs de alta frequência. O robô não vai vender com o mercado decolando, entendeu? Com a economia bombando. Então você segue o robô. Tá bom? Mercado à vista, mercado futuro. Então vamos lá, galera. O que a gente tem? Mercado à vista. O que é o mercado à vista? É um conjunto de operações de compra das ações negociadas em bolsas por preços estabelecidos no pregão. Então, quando a gente fala de mercado à vista, a gente vai falar de ações, opções, tá? Quando a gente fala de mercado futuro, a gente vai falar de commodities, índice futuro, dólar futuro. O que é o índice futuro? O índice futuro, no mercado futuro, é qual é a previsão que os investidores esperam que o índice à vista vai estar no vencimento daquele contrato. Qual é a previsão que o dólar vai estar, o dólar à vista, no vencimento daquele contrato. Então, o mercado futuro é um mercado de derivativos, está escrito aqui, tá? É um mercado que deriva do mercado à vista, tá? Eles são contratos de compra e venda padronizados, ou seja, eles têm uma data de vencimento. Venceu, entra outro contrato. Venceu, entra outro contrato, tá? Então, basicamente, no mercado à vista, a gente tem aí as ações, opções de ações, que eu vou falar depois quando a gente falar de mercado à vista, frações de ações, que é um pedaço, é uma fração da ação. Se você vai comprar ação no mercado, você só pode comprar lote de 100, você pode comprar frações dessas ações. E mercado futuro, basicamente, a gente tem índice futuro, dólar futuro, taxa de juros, milho, café, boi gordo, tá? Que são commodities. Falando isso de mercado brasileiro. Falando de mercado internacional, você tem uma porrada de outros itens aí. Você tem o SP futuro, você tem petróleo futuro, você tem moedas futuro, você tem euro futuro, tem um monte de outros itens. Tá bom? E por fim, vamos falar de pre-market and post-market. O que é isso? Panorama de mercado, de abertura de mercado e panorama de fechamento de mercado. Qual é a importância de um, qual é a importância do outro, tá? Então, é aquilo que eu digo, toda vez que você vai para o mercado sem o panorama de mercado, você está indo de olhos vendados para o mercado. Tem gente que ganha dinheiro? Tem. É possível ganhar dinheiro? É. Só que é muito mais fácil se você está confortável com o que você está fazendo. Por que eu comprei índice hoje? Porque eu vi que lá fora estava subindo. Porque eu vi que a Europa estava em alta. Porque eu sei que podia estar vindo de um período de recuperação. Então eu vou comprar. Comprar confortável para sair no alvo. Então, o panorama de mercado, o estudo de mercado, me deixa confortável com a operação que eu estou fazendo. Seja entrando para comprar, ou seja entrando para vender. Tá? Sempre. O mercado financeiro, ele não dorme, ele só migra de lugar. Então, por exemplo, nesse instante, está abrindo lá as bolsas asiáticas, que vão fechar quando aqui for começar a abrir lá fora. Fechou o Brasil, os Estados Unidos não fechou ainda. Então, percebe que o mercado ele é contínuo, quase que na sua totalidade. Ele é 24 horas. E a principal moeda do mundo é o dólar. Então, o dólar ele é negociado 24 horas por dia. Tá? Isso é o que importa para a gente poder tomar posições no nosso mercado. Então, me perguntado dos lead indicators, vamos falar um pouquinho aqui das correlações, principalmente para o nosso mercado, tá? Eu vou olhar dólar e vou olhar índice. Então, o que eu faço? Eu vou lá no Invest e vou olhar os índices mundiais, como está a Europa, a Ásia e etc. O que acontece? Se os índices mundiais estiverem subindo, significa que aquelas economias estão subindo. Significa que a moeda daquelas economias está se fortalecendo. Se a moeda daquelas economias estão se fortalecendo, o dólar está enfraquecendo.
Se o dólar está enfraquecendo, ele é inversamente proporcional ao dólar. Antes de eu continuar, deixa eu só deixar uma coisa clara, que existe aí um dilema no mercado. Uns falam que isso não funciona, não existe correlação de mercado, um monte de groselha. O dólar pode subir, o índice pode subir. Eu, alguns dias atrás, comprei dólar, comprei índice, no mesmo momento, etc. Sim. O que acontece? A correlação de mercado, quando você estuda ela, serve para te deixar confortável com o que você está olhando no mercado. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma correlação de mercado onde mostra que eu tenho um índice para baixo e eu vou fazer uma compra do índice, porque o mercado está me mostrando um pivô de alta, eu vou comprar o índice e o meu stop, ou seja, a minha perda vai para o break-even o mais rápido possível. Diferente se eu fizer uma venda num cenário como esse. Se eu fizer uma venda num cenário em que o mercado lá fora está, como a gente fala no mercado, sangrando, vermelho, eu vou posicionar o meu stop de forma técnica e vou carregar ele de forma mais tranquila. Percebe que a correlação serve para deixar ou não a gente confortável com a operação que a gente está fazendo, tá? E, além disso, a gente estuda o mercado e no panorama de mercado, a correlação serve para abertura. O mercado ele pode mudar no decorrer do dia, tá? Então, isso aqui é uma probabilidade de acontecer com base no que tem de mais lógico no mercado. Índices mundiais subindo, moedas fortalecendo, dólar enfraquecendo. Então, ele é inverso ao dólar. Se a gente tem a teoria ou a premissa de que o dólar é inverso do índice, por quê? Porque se eu tenho um índice brasileiro subindo, eu tenho um real subindo. Eu tenho um real se fortalecendo, eu tenho um dólar enfraquecendo. Então, ele é inversamente. Se os índices mundiais são inversamente ao dólar, ele é diretamente proporcional ao índice, ou seja, índice subindo, índices mundiais subindo, índice brasileiro subindo. Eles são diretamente correlacionados, tá? Já falei sobre corretagem zero, cara, não vou voltar atrás. Não vou falar mais sobre isso. Algoritmo baseado em fluxo é melhor que algoritmo baseado em análise técnica? Depende do objetivo, tá? Depende. Não existe um algoritmo barato bom. Isso eu já te garanto. Esqueçam robôs, galera. Quando vocês tiverem $1 milhão para torrar, aí vocês programam, contratam um indiano, o indiano vai lá e monta um algoritmo para vocês. Até lá, opere o mercado, faça o simples, bem feito, que estão enfiar dinheiro no bolso, e é o que basta. Não precisa mais do que isso. Vamos voltar aqui. Beleza, olhei índices mundiais, ele é inverso ao dólar e ele é direto ao índice. Olhei o SP500, por que ES? Porque ES é o contrato negociado no mercado futuro de Chicago. Então, eu vou olhar esse contrato aqui. Mesma coisa, ou seja, se eu tenho uma bolsa americana se fortalecendo, eu tenho... Porque aqui tem uma pegadinha para vocês. Ó. Se eu tenho uma bolsa americana fortalecendo, significa que a moeda local está se fortalecendo. Se ela está se fortalecendo, por que ela é inversa ao dólar e direta ao índice? Alguém sabe me responder isso? Aqui em cima eu acabei de falar que índices mundiais subindo, ele é inverso ao dólar, porque está fortalecendo as moedas dos países que estão subindo, e direto ao índice, porque se é inverso ao dólar, o dólar com o índice são inversos. Por que no SP500 a regra é diferente? Porque tem ADRs da nossa bolsa negociada no ES, porque o índice futuro é investido em moeda estrangeira. O índice futuro é investido em reais, tá, cara? Não em moeda estrangeira, não. Existem estrangeiros investindo aqui, mas em reais. Porque dólar, em relação à moeda local, a moeda local é dólar, a gente está falando dos Estados Unidos. Porque tem ADRs da nossa bolsa negociada no SP500. Não, na verdade, porque o dólar é a moeda mundial, tá? Isso aqui segue isso aqui. Então, se o SP500 está subindo, significam que as bolsas mundiais estão subindo. Porque o SP500, justamente aquilo que o Vitor colocou,
tem um monte de ADRs de vários países, inclusive do Brasil. Então, o que acontece? Se aqui está subindo, vou tentar de novo essa canetinha maledeta aqui, vamos ver. Ó, se esse aqui está subindo, não está funcionando, cara, não sei o que é isso, esquece isso. Não vou nem arriscar. Ó, então, o SP500 é o principal índice mundial, tá certo? Nele existem várias ADRs, como Petrobras, Vale, são negociadas na Bolsa Americana, tá? Se ele está subindo, ele leva todos os índices mundiais para cima, inclusive o Brasil. Por quê? Porque o mundo gira em torno dos Estados Unidos. Se ele leva todos os índices mundiais para cima, se ele leva o mundo para cima, significa que as moedas locais de cada país desses daí estão se fortalecendo. Se elas estão se fortalecendo, elas jogam o dólar para baixo, tá? Por isso, nesse caso específico aqui, ela é inversa ao dólar. Então, atenção nisso, tá, galera? Também, ó, o NonoTrader colocou um ponto importante, ó. É o que eu falei, o dólar é a moeda mundial. O dólar é a moeda de proteção e se o SP sobe, as economias mundiais sobem. Não há necessidade de se proteger comprando dólar. É isso aí, cara. Tá? Use o Point Fix para fazer marcação na tela. Eu não tenho Point Fix mais, não instala mais nesse computador aqui. Eu tenho ele baixado, mas não funciona. Tem um outro aqui, ó. Deixa eu ver se funciona esse aqui. Ó. Vê se aparece uma setinha aí para vocês, galera. É outro negócio aqui. Não é do... Só que aí eu não vejo o chat. Mas aí o chat some. Beleza, se precisar usar, eu vou usar esse aqui. Beleza. Posição dos estrangeiros. Ou seja, se os estrangeiros estão comprando o contrato de dólar, dólar para cima. Se os estrangeiros estão vendendo o contrato de dólar, dólar para baixo. Tá? Não tem muito segredo, né? Aqui, ó. Índice dólar. O índice dólar é a correlação do dólar com as 6 principais moedas mundiais. Eu acho que eu coloquei isso aqui em algum lugar. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. O que é o índice dólar? O índice dólar é o dólar contra o euro, ien japonês, franco suíço, coroa sueca, libra e dólar canadense. Tá? É uma cesta de moedas, as principais moedas mundiais, contra o dólar. O principal deles é o euro, óbvio, a segunda moeda mais negociada do mundo. Tá? Então, se o índice dólar está subindo, significa que o dólar está se fortalecendo. Então, ele joga o nosso dólar para cima. Se lá fora está subindo, nosso dólar tende a subir. Se o nosso dólar tende a subir, nossa bolsa tende a cair. Então, ele é inverso ao dólar. Tá? Notícias. Diretamente ligado. Ou seja, saiu lá o caso do filho do Bolsonaro, que empurrou o dólar para cima. Saiu taxa de juros do mercado americano, divulgação de índice de desemprego americano e assim por diante. Tá? Petróleo. Antes de falar do petróleo, vou falar do minério de ferro. O minério de ferro, ele tem uma ligação muito forte com a Vale, tá? Ou seja, se o minério de ferro está se fortalecendo, está subindo muito forte lá fora, a Vale tende a se valorizar muito. A Vale é uma das principais ações negociadas na Bolsa Brasileira. Então, ela vai empurrar a nossa bolsa para cima. Se ela vai empurrar a nossa bolsa para cima, ela pode empurrar o nosso dólar para baixo, porque eles são inversos. Entendeu? Não é um motivador. O motivador de mercado, galera, é uma combinação disso aqui tudo. A gente olha esses dados e, com base nessas informações, a gente define se é dólar para baixo, índice para cima, ou dólar para cima, índice para baixo. Tá? Vamos falar um pouquinho de petróleo. O petróleo é inverso ao dólar, tá? E não é diretamente correlacionado com o dólar, tá? Isso aqui vale
Como o mercado está sempre abaixo dos 70, vamos considerar isso aqui como padrão. Eu não vou falar acima de 70 que vai confundir vocês agora. Mas o petróleo, ele é negociado em dólar, né? Ou seja, se o petróleo está subindo, significa que eu preciso de muito dólar para comprar ele. Então, se eu tenho muito dólar no mercado, o dólar cai. E vice-versa, tá? Simples assim. Quando o dólar passa de 70 reais, isso eu vou falar um pouquinho mais pra gente, tem muita gente crua aqui, vocês vão embananar a cabeça e depois não vai saber quando é o quê. Isso é o inverso. O dólar passa a ser correlacionado diretamente com o petróleo. Por quê? Porque quando o petróleo sobe muito, tem uma forte pressão por parte, principalmente dos Estados Unidos, de taxa de juros que empurra o dólar para cima junto. Tá? Então os dois sobem juntos. A princípio, o petróleo é inversamente ao dólar, porque o petróleo é negociado em dólar. Se você tem um petróleo subindo, você precisa de muita moeda para comprar. Se você tem um petróleo caindo, você precisa de pouca moeda para comprar. Entendeu? Isso é a questão da lei de oferta e demanda. Tá? De novo, panorama de mercado. A gente vai olhar isso aqui e vai acompanhar de acordo com o nosso índice, com o nosso dólar, se estão correlacionados ou se não estão correlacionados. Além dessas informações aqui, a gente tem taxa de juros brasileiro, que é diretamente correlacionado ao dólar, tá? Tem um vídeo meu que explica exatamente essa correlação, por que ela é correlacionada diretamente ao dólar e ela é inversa ao índice. Aqui eu coloquei mais um panorama geral de mercado, mas nessa telinha aqui vocês adicionem taxa de juros brasileiro, taxa DI, tá? Taxa DI, ela tá diretamente ao dólar e inversamente ao índice. É que aqui eu tinha colocado o índice dólar, que juntava tudo, mas são coisas diferentes. Índice dólar é uma coisa, taxa de juros é outra. Taxa de juros brasileira, ou seja, a taxa DI, ela é diretamente ao dólar e inversamente ao índice. Beleza? Perguntas, comentários, respostas com relação a panorama de mercado? Onde se vê a posição dos estrangeiros? A posição dos estrangeiros você pode ver ou no site da Bovespa, ou no site da B3, você vê a posição dos investidores estrangeiros comprados menos vendidos, ou você pode entrar no investmax.com.br. Vamos ver se eu consigo escrever aqui, porque isso aqui tá uma beleza. Não consigo, cara. Só se eu consigo. Aqui, ó. Já colocaram o site, cara. Investmax.com.br ou no site da B3, tá? Você vê a posição dos estrangeiros. Para a parte da manhã do mercado, é válido deixar esses indicadores ao lado do gráfico para acompanhar, ou depois de feito o panorama, podemos apenas olhar o gráfico? Não, cara, tem que monitorar esses indicadores. Tá? É importante monitorar o que está acontecendo com o petróleo, é importante monitorar o que está acontecendo com o índice dólar, é importante acompanhar o que está acontecendo com a taxa de juros. É importante acompanhar o que está acontecendo com a taxa de juros. É importante acompanhar o que está acontecendo com os índices mundiais, os que estiverem abertos ainda, tá? Importantíssimo isso. Beleza? E por fim, galera, a gente vai parar hoje por aqui. O fechamento de mercado, ou seja, o mercado fechou, o que eu faço? Eu vou ver o que aconteceu no dia. Todo dia eu venho aqui, sento aqui e vejo o que aconteceu no dia. Qual foi a movimentação do dia? O que saiu de notícia no dia que mexeu o mercado? Da minha leitura inicial, o que eu acertei, o que eu errei, porque se o mercado deixou algum padrão que eu não vi, de repente de algum stop, como é que o mercado se comportou com relação a essas variáveis externas? Aqui,
E aí eu vou preencher um diário de trade, ou seja, as minhas operações, o montante que eu fiz, o quanto eu já fiz no mês, o quanto eu perdi, o quanto eu ganhei. Então eu vou fazer um diário de trade para eu monitorar o meu caixa, para eu saber o quanto eu tô do mês ou do dia, se eu já bati a meta, se eu não bati, do mês, entendeu? Eu tenho minhas metas diárias, de semana, do mês que eu tenho que estar. Eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra em português, mas monitorando para ver quão longe eu tô, quanto eu perto eu tô. E as notícias do dia seguinte. Tipo assim, por que que eu olho um dia antes? Porque às vezes amanhã, por exemplo, é feriado nos Estados Unidos. Se é feriado nos Estados Unidos, o mercado aqui vai estar xoxo, entendeu? Então eu preciso saber o que vai acontecer amanhã, porque amanhã eu não vejo isso aqui, amanhã eu chego aqui, sento aqui, olho pro mercado. Já aconteceu várias vezes isso. Pô, hoje é feriado nos Estados Unidos. Hoje é feriado no Brasil. E aí? Tá bom? Últimas dúvidas? Estou sem todas as perguntas que não aparece quase nada para mim. Tá no privado, cara. Question and answer. Que eu pedi pra galera mandar aqui. O Anonymous Attending perguntou isso para mim. Onde é que está saindo todas essas perguntas que não aparece quase nada para mim? Então são perguntas privadas, para não ficar correndo o chat direto. É válido traçar um Fibonacci no fechamento do mercado para ajudar a perceber as probabilidades do mercado no dia seguinte? Sim, normalmente eu opero a abertura fazendo exatamente isso, tá? Eu vejo aonde é um primeiro ponto de retorno, um primeiro alvo, com base no fechamento do mercado e a abertura do mercado do dia seguinte. Então, por exemplo, o mercado fechou hoje, vai abrir amanhã. Então, normalmente eu ponho um Fibo do mercado onde ele fechou hoje no mercado no ponto de abertura dele. Às vezes, normalmente eu opero a abertura assim. Eu também olho no panorama o quanto o último ajuste se afastou para cima ou para baixo do ajuste anterior. O que você acha? Então, eu vou falar de ajuste quando eu falar de dólar, principalmente, tá, cara? O ajuste no índice não faz muito sentido, tá? O ajuste, ele te dá a tendência e intenção dos players. Então, se você tem um ajuste aqui, ele fecha um ajuste aqui, você tem uma intenção de alta. No outro dia ele fecha o ajuste aqui, a tendência de alta continua. Agora, se tem um ajuste aqui, ele fecha o ajuste aqui e depois aqui, já embaralhou, entendeu? Mas nós vamos falar de ajuste quando a gente fala de dólar. Seria mais uma autoanálise, esse pós-market seria mais uma autoanálise, certo? Sim, é um mapeamento do mercado e sua mental, inclusive assim você vai falar para vocês, mas das suas reações durante o dia. Muito bom, deve fazer um grande complemento para o meu desenvolvimento, das operações que deram certo, que deram errado e como você comentou, o que aconteceu durante o dia, exatamente. Qual a dica para aprender a analisar o site Invest? Vamos lá, cara, vamos abrir o site Invest. Apareceu aí para vocês o site Invest? Então, assim, você pode passar para português aqui ou não, tá? Não vou passar só para ir mais rápido, mas o que, que você vai olhar aqui do site Invest? Índices futuros, ó. Tá vendo que eu tô vendo aqui, ó, índices futuros, SP futuro, Nasdaq futuro, tudo isso aqui é índices futuros. Então eu vou olhar índices futuros, eu vou olhar índice dólar. Onde eu vou olhar índice dólar? Cadê aqui os currencies? Aqui são os principais índices do mundo. Tá vendo? Tá tudo fechado porque aqui é o mercado à vista. Europa tá fechada. Europa abre na madrugada. Então aqui você vai ver as principais bolsas mundiais, índices futuros. Índices futuros. Cadê? Isso aqui, ó. Dólar Index.
Aqui eu tenho o índice dólar. Então eu tenho que o índice dólar está zerado. Aqui, ó, em Tools, eu tenho, no Economic Calendar, eu tenho quais as notícias do dia, as notícias do dia seguinte, ó. Então, ó, terça-feira. Isso aqui são as notícias que saíram hoje, entendeu? Tomorrow, amanhã, ó. O que vai sair de notícia amanhã no mercado? Ó, 9h30 eu tenho membro do FONC falando sobre taxa de juros americano. E assim por diante, ó. Eu tenho inventário de estoque de petróleo, ou seja, tem estoque de petróleo às 10h30, na hora que abre a NYSE, na hora que abre Nova York. Essa é uma notícia muito forte para o mercado. Então aqui eu vou olhar a taxa de juros, tá? Então aqui eu vou olhar as maiores, os principais índices mundiais, índice futuro e taxa de juros. Qual a dica para aprender a analisar o site Invest foi essa? Yes. Basicamente, quando estamos com LTA, devemos vender. E LTV devemos comprar. Não vou responder hoje. Onde ficarão salvos os vídeos? Boa pergunta, cara. Essa é uma pergunta, pergunta mais difícil do dia de hoje. O Jorge decide isso aí, cara. Não sou eu. Tá bom? Mas vai ficar salvo porque eu tô gravando ele, inclusive. Então, provavelmente ele vai disponibilizar em algum link do site, alguma coisa assim. Ou no próprio Zoom. Não sei como ele vai fazer ainda, tá? Mas fiquem tranquilos. Pior dos casos, vocês vão receber um link por e-mail e baixar. Beleza? Você não opera na hora das notícias três cabeças? Não. Não opero notícia, não recomendo que opere notícia. Esqueçam quem é operador de notícia de alta performance, que não existe. Você não sabe o que vai acontecer com a notícia. Você não sabe pegar a volta da notícia. Notícia é um jogo, cara. Notícia é um caça-níquel. Você pode dobrar a conta, você pode quebrar a conta. Quer operar notícia? Pega uma conta só para operar notícia. Entendeu? E aí vocês destroem. Eu não aconselho operar notícia. Nem operar ida e operar volta. Cara, tem mercado o dia inteiro, o mês inteiro. Para que você vai se prender em um momento do mês ou do dia, correr um risco altíssimo de quebrar sua conta? Burrice. Eu vejo especialistas de payroll. Especialista de payroll só aposta o que ele ganha, o que ele perde. Ele não aposta por quê? Pode falar mais sobre taxa de juros? Tem um vídeo no meu canal mostrando a correlação da taxa de juros com o dólar, tá? Eu fiz um cálculo matemático lá mostrando qual era a correlação de um com relação do outro. Não é tão rapidinho assim, não dá para falar aqui, mas são diretamente proporcionais. Subiu taxa de juros, subiu o dólar. É isso aí, não notei que tem alguém fazendo uma pergunta difícil. Onde vai ficar gravado os vídeos? Quando a taxa de juros influencia na queda na alta do índice e ou dólar? Não entendi, cara. Taxa de juros subindo é dólar para cima, índice para baixo. Taxa de juros caindo é dólar para baixo, índice para cima. O dólar pode puxar a taxa de juros para o lado que ele está indo e a taxa de juros pode puxar o dólar para o lado que ela está indo. Tem que olhar o mercado. É como payroll. Beleza. Dia de rolagem você opera normal, com detalhe, eu opero normal. Dia de rolagem tem mais volume, tem mais volatilidade, precisa ter cuidado. Mas eu opero normal. Essa apostila tá com ele, cara, tá com meu pai. Júnior, você ainda tem aquela apostila que deixou com seu pai uma vez e ele me devolveu. Essa apostila tá com ele. Eu vou ver se eu pego com ele, eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Índices futuros, você analisa igual os principais índices mundiais? Sim, exatamente. Lembrando que eu considero sempre uma variação de 0,30 como margem de segurança, tá? Para mais ou para menos, para considerar se ele está subindo ou está caindo. Não considero só a cor dele.
mas vale da mesma forma. Por que eu olho o índice futuro, o SP500 futuro? Porque no momento que eu faço o panorama, o SP futuro está aberto. Ele está funcionando em Chicago, entendeu? Poderia explicar melhor por que essa relação com a taxa de juros? O que é isso? Tem um vídeo no meu canal que só fala disso, cara. Eu fiz exatamente esse cálculo. Mas assim, já como muita gente está me perguntando, eu vou dar só o caminho das pedras para vocês, aí vocês pesquisem o vídeo lá no meu canal. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Você tem um montante em reais que você vai mandar para os Estados Unidos, tá? Então você vai lá na casa de câmbio e o cara vai falar para você, fala assim, olha, o dólar tá 3. Então vamos supor que vou fazer conta redonda aqui, você vai mandar 90, o dólar tá 3. Então você vai converter isso aqui nos Estados Unidos, vai te dar 30 dólares. Tá certo? Então aqui você tem montante em reais, aqui você tem a taxa e aqui você tem o montante em dólar. Beleza? Passou um ano, esses 30 aqui viraram 60. Você investiu lá com um trader super, hiper, mega operador, isso aqui virou 60, tá? Aí você vai trazer para o Brasil de novo. E aí você vai lá, você vai ver que o dólar não está 3, mas o dólar está 4. Então, convertendo isso daqui, vai dar 60 vezes 4, vezes 4, 240 reais. Basicamente, essa matemática aqui, quando você faz uma regrinha, o que significa isso aqui? Isso aqui significa que essa coluna aqui, ó, vezes essa coluna aqui, é igual a essa coluna aqui. Tá certo? Se você dividir esse por esse, você vai ter a taxa de juros americana. Se você dividir esse por esse, vai ter a taxa de juros brasileira. Se você começar a isolar esses valores aqui, tem que fazer no Excel e demora um pouquinho. Na verdade, se começar a brincar com essa matemática aqui, isolar, vocês vão ver que toda vez que a taxa de juros varia para cima, tende a puxar o dólar para cima. Se puxa o dólar para cima, puxa o índice para baixo. Então, isso significa que taxa de juros e dólar são diretamente correlacionados. Tá bom? Galera, últimas perguntas, tá? Poderia explicar por que a relação com a taxa de juros já foi? Devemos olhar o petróleo, WTI ou Brent? Eu prefiro o WTI, que é o negociado em Chicago. Brent é negociado em Londres. Quais indicadores que você fica de olho para dar a entrada na operação? Não vou responder. Se o mercado abrir em gap, podemos considerar que o mercado já precificou os indicadores que você usou como correlação? Não entendi a pergunta. Gap, o mercado fechou aqui. O mercado abriu aqui, isso aqui é um gap de compra. Isso aqui é um candle comprador, força compradora. O mercado fechou aqui, abriu aqui, isso aqui é um candle vendedor, força vendedora. Ah, vou vender? Não. Eu vou esperar ele me dar um pivô de baixo. Não vou falar de operação agora, mas é mais ou menos isso. Beleza, galera? Fechou? Tem muita diferença da correlação do S futuro e do à vista. O S à vista está fechado, cara. A hora que a gente faz o panorama, o S à vista abre só 10,5. Então, assim, enquanto ele não abre, você olha o futuro, entendeu? Não dá para correlacionar um com o outro. Teoricamente, um tem que andar alinhado ao outro. Beleza? Vamos parar por aqui. Stop recording.